Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até o 32. E vejam que Jesus, ele está falando para nós de 2 tipos de pessoas. E que tipos de pessoas são essas? Aquelas que quando o Senhor chama, ela diz: eu vou. E passa um tempo e ela não vai. E o outro tipo de pessoa é: eu não vou. E quando passa o tempo, ela vai. Eu já deixo essa pergunta para você. Você é aquele que diz: eu não vou e depois vai? Ou você é aquele que diz: eu vou e acaba não indo? Essa é a situação difícil que muitas pessoas estão vivendo diante deste fato da vinda do Senhor. Aqueles que dizem: eu sou de Deus, eu estou com Deus, mas depois abandona Deus. E tem aqueles que estão numa vida totalmente errada. Eu não sou de Deus, eu não quero Deus, e depois se converte. E depois muda de vida. Só que o que precisa acontecer conosco é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Aí Jesus, ao mesmo tempo que Jesus se alegra, ele se entristece. Porque ele diz assim: em verdade vos digo, nós estamos no versículo 31. Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Imagina, meus irmãos, aquelas pessoas que estão levando uma vida errada, que não querem de maneira nenhuma saber de Deus, estão aí caminhando, e nós estamos na caminhada, sendo fiel ao Senhor. Só que dentro dessa perspectiva de aguardarmos o Senhor que vem, e parece que o Senhor não vem, haverá uma tendência a aqueles que estão na caminhada desanimarem porque o Senhor disse que viria e não veio, e aí volta aquela vida errada. São aqueles que dizem: eu vou e depois agora eu não quero mais saber. E aí, em contrapartida, tem aqueles que estão vivendo uma vida totalmente errada. E aqui Jesus, ele, de forma bem prática, ele dá o nome, que são os publicanos, aqueles que pecam,
que são pecadores públicos, e aí entram as prostitutas, que em um determinado momento se converte. E converte e vai. Aqui, meus irmãos, tanto por parte dos que dizem eu vou e não vai, e aqueles que dizem eu não vou e acaba indo, nesse inteirinho aqui está um encontro onde todos os dois estão com Deus. O que vai, o que diz que vai, ele está, e o que não vai, ele acaba indo. Então há uma fusão aqui entre as duas conversões. E é aqui, meus irmãos, que precisa acontecer o quê? A perseverança. A perseverança do que se converteu e a perseverança do convertido. Porque se não houver a perseverança, aí aqui vai acontecer justamente o que Jesus está falando no Evangelho. Disse que ia e acabou não indo. E o que disse que não ia, foi. Aonde você está? Eu e você precisamos estar nesse núcleo da conversão, da mudança. E aí perseverar até o Senhor retornar. Porque vai ser muito triste. Nós que já estamos numa caminhada, e nós temos que admitir, né? Não vamos ser agora, dar uma de humildezinho que, eu não estou com Deus. Não, nós estamos com Deus, lutando dia após dia, mas nós estamos. Mas você há de convir que tem aqueles também que não estão. Que pode ser aqueles que estão na sua casa, que são seus amigos, amigos de universidades, amigos sabe lá de quê? Que não estão. Mas é preciso, você está compreendendo o que eu estou dizendo? É preciso estar, esses dois grupos, naquele interim, que pode ser o interim da mudança, que já mudou, tanto de um lado como do outro. Mas nesse interim pode acontecer o desânimo de não caminhar. E aí a coisa acontece. O que disse que não ia, acabou indo. E aquele que disse que ia, não foi. Aonde você está? Padre José Augusto, aonde você está? Eu e você estamos aqui no que diz que vai. E por estarmos aqui no que vai, precisamos perseverar até a vinda de Jesus, até o retorno do Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar e irmos ao encontro dele. E aí nós teremos a salvação. E aí viveremos para sempre com o Senhor, com aquele Senhor que virá na sua glória. Mas ao mesmo tempo, aqueles que estão dizendo que não e vão dizer que sim, precisam perseverar também. Isso é a evangelização, é a palavra de Deus. E aí Jesus termina dizendo, porque veio até vós num caminho de justiça, João Batista no caso, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Vida de perseverança e de arrependimento. Arrependimento, perseverança. Até o Senhor voltar na sua glória. Que Deus nos conceda nesse tempo agora que nós já estamos praticamente na metade para comemorarmos a primeira vinda do Senhor, o seu nascimento. Que Deus nos conceda a graça de perseverarmos até o fim. E aqui, meus irmãos,
tanto publicanos como pecadores, tanto como os santos, os fiéis, precisam estar na perseverança da fidelidade ao Senhor. Conversão, tanto para os convertidos, conversão para os que estão para converter-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre no Senhor.